Hoje, no Doutora Elisa Explica, nós vamos falar um pouquinho de marcas e direito autoral, as diferenças, como é que funciona o registro dos nomes nas duas esferas, se pode transpor nomes de uma esfera para outra. Vamos entender isso direitinho, porque existe aí muita dúvida, muita confusão com relação a isso e muitos processos judiciais acontecem em função disso aí, né? Então é importante que a gente entenda como é que funciona, como é que se dá esse processo aí de marcas versus direitos autorais. Pessoal, hoje então no Doutora Elisa Explica, vamos falar sobre marcas versus direito autoral. Nós já falamos em episódios anteriores sobre o que é marca e sobre o que é direito autoral, mas é sempre bom que a gente relembre isso como ponto de partida para a nossa discussão, tá? Vamos falar rapidamente primeiro do direito autoral. O direito autoral é aquele direito que protege as criações intelectuais na área artística. Então estamos falando de música, pintura, escultura, literatura, desenhos, ilustrações, charges, fotografias, textos literários, cinema, teatro, tudo isso é protegido pelo direito autoral. Já o campo das marcas, embora às vezes fique um pouquinho parecido, porque as marcas muitas vezes têm uma imagem envolvida, né? E essa imagem pode até ser um desenho bonitinho, né? Pode ser uma criação que é artística de tão bela que é, mas as marcas são um outro campo de proteção intelectual, porque as marcas, gente, elas têm um valor industrial. As marcas, elas têm um peso, elas representam um determinado produto ou serviço no mercado. Então a marca, ela pode ser conceituada como o sinal, né? Seja ele composto apenas por letras ou imagens, ou letra e imagens, o sinal que representa um determinado produto ou um determinado serviço no mercado, tá? Então, começa por aí, né? Não é apenas um desenho bonito. Marca está longe de ser um desenho, tá? Marca é um sinal representativo. Ele tem um simbolismo, a marca tem um simbolismo de representar um determinado produto, um determinado serviço, tá? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, as marcas, elas têm que ser registradas, ao contrário do direito autoral, que não necessariamente precisa ser registrado. As marcas, elas têm um órgão próprio para registro, que é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Então nós temos um órgão do governo que monitora as marcas e as patentes. E sabe por quê? Exatamente porque as marcas têm um valor comercial, né? A gente sabe que há marcas tão valiosas aí mundo afora, que elas são mais valiosas do que o próprio patrimônio físico que elas representam, né? Se a gente pensar na Coca-Cola, por exemplo, que é uma marca que tem um enorme patrimônio físico, né? Se a gente for pensar em todas as indústrias, em todo o refrigerante, né, que está ali, nos caminhões, enfim, em todo o patrimônio físico, ainda assim, esse patrimônio físico tem valor infinitamente inferior ao valor da marca, dessa representação simbólica que é a Coca-Cola. Então as marcas, como elas representam muito valor, né, o governo faz um monitoramento dessas marcas, ele faz o registro, ele dá a concessão e permite que a pessoa utilize com exclusividade, até para evitar por exemplo, né, evitar uma concorrência desleal, que uma pessoa utilize a marca de outra e faça o consumidor ficar com dúvida, né? Dúvida sobre quem é aquela marca, quem é o titular, qual produto aquela marca assinala, né? Qual produto aquela marca representa ou qual serviço aquela marca representa. Então a marca, ela tem esse valor, que é um valor industrial, comercial, ao contrário da arte lá no direito autoral, cujo valor é um valor estético, né? É um valor de embelezamento, de manifestação artística, que merece igualmente a proteção, mas que está num campo muito mais cultural do que num campo industrial, comercial, ligado às empresas diretamente, ok? Bom, eu falei que a marca é registrada no INPI. E o direito autoral, gente? O direito autoral não é registrado, não? Sim, ele pode ser registrado. Ao contrário da marca, cuja lei diz que o registro é obrigatório para eu ser dono,
No direito autoral, eu não preciso registrar para ser dono. A lei autoral, que é outra, tá? Me diz que eu sou dono desde o momento em que eu crio. Nós falamos isso naquele episódio que tratamos da blockchain. Então, eu sou dono desde o momento em que crio, mas eu posso promover o registro apenas como uma forma de resguardar os meus direitos perante terceiros. Dizer assim, sou dono e tenho uma prova com data de que sou dono porque criei naquela data. Tem uma prova dizendo que desde aquela data eu sou considerado dono, autor daquela obra. Então, lá no direito autoral, o registro, ele é apenas um meio de prova, tá? Um meio interessante, um meio importante, um meio bacana, mas ele não me constitui autor. O registro, ele apenas prova a minha autoria perante terceiros, mas eu já sou autor, porque pressupõe-se que eu seja autor no momento em que eu digo que sou autor, tá? Isso se chama presunção de autoria e só acontece com obras artísticas, né? Então estamos falando, mais uma vez, de música, teatro, pintura, escultura, literatura. Bom, então vamos falar de uma confusão que costuma acontecer. Bom, vamos pensar lá no Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, certo? Vocês acham que a Turma da Mônica, né? Os personagens, a Mônica, a Magali, o Cebolinha, o Cascão, estão protegidos no campo do direito autoral ou no campo das marcas? Reloginho, né? Tic, tic, tic. Campo do direito autoral, certo? Certo, né? São personagens, não são? São desenhos, são criações artísticas, não são? Né? Então, são protegidos no campo do direito autoral, ok? Porque, inclusive, eles compõem literatura, gibis, né? Que são espécies de livro protegidos no campo do direito autoral, certo? Tá bem, mas e o Maurício de Souza, enquanto autor, né, da Turma da Mônica, tem lá os seus direitos, nós já vimos até na questão do domínio público, os direitos são dele enquanto ele viver e quando ele morrer os seus herdeiros ainda exercem esses direitos por 70 anos, né? Aí só depois que a Mônica vai cair no domínio público, essa é a regra do direito autoral, mas se Maurício de Souza quiser, tá, transformar, como já transformou, os personagens da Mônica em bonecos, né? Se ele quiser transformar em jogos, bom, então esses bonecos físicos, né, para crianças brincarem, já são produtos, não é verdade? Eles não são mais só personagens em formato literário, eles são produtos. Então, como produtos, eles vão ser protegidos lá no campo das marcas, ok? Ou seja, é preciso que a Turma da Mônica e cada um dos seus personagens seja registrado como uma marca, tá? Marca pertencente ao Maurício de Souza, e aí é importante que se diga que somente Maurício de Souza pode registrar essas marcas, tá? Porque ele é autor dos personagens, então é importante que Maurício de Souza registre essa marca para ele poder aplicar esses personagens do direito autoral lá no campo industrial, para poder produzir ou permitir que alguma indústria produza brinquedos, jogos, utensílios para crianças, utensílios plásticos de cozinha, de alimentação, de higiene, né? Existe uma linha de fraldas da Turma da Mônica muito famosa. Então, para se aplicar o nome, né, dos personagens e da própria Turma da Mônica nesses produtos, é preciso que esses produtos saiam, né, esses personagens saiam lá do campo do direito autoral e migrem para o campo das marcas, que é um campo chamado de campo da propriedade industrial, que inclui marcas e patentes, tá? Então, Maurício de Souza vai ao INPI e registra o nome Turma da Mônica, o nome Magali, o nome Cascão, Cebolinha e quantos mais ele quiser, como marcas de propriedade dele. E aí, o INPI, após 1 a 2 anos, vai conceder essas marcas, e a partir daquele momento, todo mundo que quiser usar esses nomes aplicados a produtos, né, ou ainda produzir aqueles bonecos, tá? Então vai ter que e aplicar o nome lá nos bonecos, né? Vai ter que pedir autorização ao Maurício de Souza, tá?
E não para por aí. Quando eu falo de bonecos, eu tenho também um design desses bonecos, né? Assim, eu vou produzir um boneco lá com a forma da Turma da Mônica, né? Eu vou produzir a bonequinha lá da Mônica, não é assim? Oh, bom dia, Albert. Ele tá aqui me dando bom dia, que bom. Prazer te rever, te ver por aqui, tá? Então eu vou produzir lá um boneco da Turma da Mônica, certo, pessoal? Esse boneco, ele não carrega só o nome da Turma da Mônica, não. Ele tem a forma do personagem. Então vai haver aí também um design de produto que se chama desenho industrial. Então Maurício de Souza, além de registrar a marca no INPI, pode e deve registrar o desenho industrial dos seus bonecos, né? Dos personagens que ele trouxe lá do direito autoral e transformou em produtos, em design de produtos, em bonecos aqui no campo da propriedade industrial, tá? Olha, tem o Filomeno dizendo aqui que hoje merecia uma live com o Gui, que é aniversário dele. Que bacana, parabéns pro Gui! Ê, muitos anos de vida, de saúde, muito legal, temos um artista muito querido aniversariando hoje, né? Muito bom saber, viu? Obrigada aí pela lembrança, Filomeno. Vamos falar lá na Talentos Produções, né? Pra gente, quem sabe ele não dá um oizinho aqui pra gente durante o dia aqui no canal da Talentos, né? Seria uma honra, um prazer. Mas então, pessoal, voltando aqui à questão dos bonecos, então os bonecos são também desenho industrial. Então vejam como é possível, necessário inclusive, transportar as obras de um campo de proteção para outro campo de proteção para poder usar. Então a gente pensa assim, o Maurício de Souza, ele é o criador da Turma da Mônica, então já está tudo protegido. Não, ele precisa fazer os registros competentes. Agora, quem é a única pessoa que pode registrar a marca Turma da Mônica e quem é a única pessoa que pode registrar os bonecos, o desenho industrial dos bonecos da Turma da Mônica? Somente Maurício de Souza. Por quê? Porque ele foi o criador dos personagens lá no campo do direito autoral. Então essa transposição, tá, de registros, ela é obrigatória, mas ela é atribuída exclusivamente ao autor, aquele que criou, concordam? Porque senão ficaria fácil. Vamos pensar o seguinte, eu vou lá e crio um jogo que se chama, um jogo de tabuleiro que se chama Sítio do Pica-Pau Amarelo. Posso fazer isso, gente? Posso não, né? Por que eu não posso? Porque Sítio do Pica-Pau Amarelo é o nome de uma obra autoral importante que pertence a um autor chamado Monteiro Lobato, não é assim? Então eu não posso simplesmente fazer um aproveitamento econômico de um título autoral que é importante, tá? E ir lá e produzir o meu jogo. Então tá, eu vou dar o nome de Sítio do Pica-Pau Azul. E aí eu vou criar os mesmos personagens, mas eu vou dar outros nomes para eles. Eu posso? Então a Cuca vai chamar Cuco, né? Em vez de ser Pedrinho e Narizinho, eu vou botar lá, sei lá, Boquinha e Joãozinho. Pode, gente? Não, tá? Continuo não podendo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma apropriação indevida daquele contexto daquela obra autoral, né? Eu estou fazendo uma imitação, né, gente? Um plágio daquela obra autoral e aplicando isso ao campo do desenho industrial e ao campo das marcas, né? Eu estou fazendo um aproveitamento econômico de um campo no outro. Então vejam, tá, gente, que independentemente de Monteiro Lobato ou seus herdeiros, no caso, né, irem lá e registrarem, tá, o nome Sítio do Pica-Pau Amarelo como uma marca, ok? Como é uma obra extremamente conhecida no campo autoral, ninguém vai poder transpor isso para o campo das marcas e dos desenhos industriais e criar jogos e criar produtos com esse nome ou com esse contexto, com esse enredo, com esse argumento, sem autorização de Monteiro Lobato, né? Porque é um aproveitamento econômico em outro campo. Tá bom, doutora Elis, mas e se eles fizerem mesmo assim? Se alguém fizer mesmo assim, e as pessoas fazem, né? Elas cometem ilegalidades, infelizmente, todo dia. E se isso acontecer, o que pode ser feito? Então, a família de Monteiro Lobato, os autores ou os seus herdeiros titulares de direitos, né? Ou ainda pessoas que tenham
comprado, né, adquirido os direitos autorais, que sejam os titulares, vão poder processar, ingressar com ação judicial, né, pedindo a imediata suspensão da circulação daquele produto, daquela marca, daquele design de produto e pedindo uma indenização por dano moral e material decorrente da sua violação, ok? Então, basicamente o autor, ele protege o autor autoral, né? Ou seja, música, pintura, escultura, literatura, teatro, cinema, dança, etc. Ele protege a sua obra não apenas no campo do direito autoral, mas ele também tem que monitorar e proteger a sua obra lá no campo da propriedade industrial. Verificar se ninguém está usando elementos criativos da sua obra na composição de marcas, de nomes de produtos e serviços no mercado, e nem no registro de design de produtos, ou seja, na forma plástica, né, exterior que reveste produtos, que reveste invenções, né, no design, nas linhas, cores, traços estéticos de um produto, tá? Então não pode haver esse aproveitamento econômico. Se houver, o titular de direitos autorais vai poder processar, né? Tem o direito de processar pedindo a imediata suspensão e a ação de indenização por dano moral e material. Então viram como é que essa responsabilidade do autor sobre o monitoramento da sua obra é muito grande, né? Transcende o campo do próprio direito autoral. Agora vejam o seguinte, o autor tem esse grande poder, tá? Mas ele também está sozinho nessa missão, né? Num mundo como o nosso, em que a informação circula tão rápido, é muito difícil para o autor monitorar todos os usos que são feitos da obra dele, né? Então, assim, obviamente que ele vai ter que escolher, verificar, fazer um filtro daquilo que ele entende que realmente ofende, daquilo que não dá para conviver, tá? E aí é isso aí que ele vai acabar processando. Vejam o seguinte, todas as partes de uma obra autoral são originais e autênticas e não podem ser usadas lá no campo da propriedade industrial? Não, tá? Nós demos 2 exemplos aqui de obras originais e criativas, né? Falamos da Turma da Mônica, falamos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Mas existem dentro das obras autorais elementos que não são originais e criativos, tá? Vou dar para vocês um exemplo da área do direito, tá? Então vamos pensar o seguinte, os livros de direito. Então tem um monte de livros que se chamam curso de direito civil, direito civil comentado, né? Curso compêndio de direito penal. Esses nomes, esses títulos, tá? Eles são títulos de obras autorais? São, assim como Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? É um título de um livro que é uma obra autoral. Aquele autor lá do direito foi lá, escreveu sobre aquele assunto, o texto é todo original dele. Mas neste caso, o título dele não é original, tá? Não é um título criativo, não é um título inovador. Então esse autor, embora ele tenha direito autoral sobre toda a sua obra, porque o texto que está ali dentro é dele, ele escreveu, ele não vai ter uma proteção especial sobre esse título, né? Ele não vai poder impedir que outras pessoas utilizem aquele título, tá? Dentro das suas próprias obras autorais ou mesmo lá no mercado, tá? Das marcas e patentes. Não vai ser possível. Por quê? Porque aquele elemento da obra dele não é criativo. Então é importante que a gente entenda que o título de uma obra autoral é uma parte dela, tá? É apenas uma parte, como qualquer outra, né? Ou seja, se o título é criativo, vai ser protegido como todo o conteúdo da obra é protegido. Ok? Se o título não é criativo, ele é apenas mais uma parte da obra. E aquela parte, como não é especial, não vai ter uma proteção especial da lei, tá? Então, se eu quero defender a minha obra autoral, incluindo o título dela, tá? E o enredo dela, esse título deve ser original, diferente, único, e esse enredo também tem que ser um enredo bastante exclusivo, né? Com personagens, com nomes próprios, né? Enfim, com um conteúdo que seja diferente, né? Original, artístico, criativo. Aí sim, eu vou poder realmente, tá, impedir que outras pessoas utilizem aquilo ali.
né? Então vamos supor o seguinte, eu crio um livro de receitas, né? E aí nesse livro de receitas eu coloco lá receitas que são absolutamente comuns, ok? A receita de como fazer arroz, como fazer um arroz temperado, né? E eu que criei aquele livro, eu que redigi aquela receita, sim, mas são informações comuns, né? A forma de se redigir é uma forma pouco criativa, porque não tem muito jeito, você tem que colocar os ingredientes e o modo de fazer. Então, eu tenho o direito autoral sobre aquela obra? Até tenho, né? Sobre aquilo que eu criei. Mas eu vou poder impedir que outras pessoas utilizem, né, essa receita, que apliquem essa receita, que façam lá o meu arroz temperado e vendam e ganhem dinheiro com ele? Não, né? Eu não vou poder impedir o aproveitamento econômico do conteúdo da minha obra. O que eu vou poder impedir é a utilização dos seus elementos criativos distintivos, tá? Ou seja, elementos criativos e distintivos transpostos para uma eventual marca ou design de produto, tá? Nossa, complicado, né? Isso dá um nó na cabeça? Isso é complicado mesmo, tá, gente? Essa transposição de campos, ela, de marcas, patentes para direito autoral e vice-versa, ela acontece o tempo todo no mercado e a gente monitora isso, sabe? Então, isso é uma atribuição, né, mesmo para um advogado especialista nessa área. Mas é importante que nós todos, cidadãos, tenhamos essa noção do que a gente não pode fazer, para a gente poder não entrar nessas roubadas aí, né? Muitas vezes até sem querer, meio que de boa fé, né? Achando que aquilo é possível, que a proteção é restrita a cada campo e não é restrita a cada campo, né? Então eu tenho que ter esse bom senso. Se eu percebo que aquele elemento é criativo, tá? É diferente, é único, é a cara daquele autor, eu não posso usar, nem em outra obra autoral e nem no campo das marcas, né, para registrar uma marca para mim e nem para registrar um design de produto ou utilizar no design do meu produto. Ok? A mensagem é mais ou menos essa. E o contrário também é verdadeiro, tá? Suponhamos que eu crio uma marca, que é uma marca muito forte. Então, nós demos o exemplo da marca da Coca-Cola, né? Então, vamos voltar lá na marca da Coca-Cola mesmo, tá? Ou vamos pensar numa marca mais abstrata, quer ver? Vamos pensar na Apple, ok? Então, a Apple, uma marca muito famosa, tem lá um símbolo muito conhecido, que é uma maçã. Não é assim? Uma maçã mordida, né? E aí, suponhamos que eu faço lá no direito autoral, então vamos pensar o seguinte, eu desenvolvo lá uma história, né? E na minha história tem lá vamos colocar, por exemplo, tem lá um personagem que tem um computador e tem uma empresa de computação e essa empresa de computação ela é representada por uma maçã mordida, tá? O nome não é Apple, tá? O nome é outro, o nome é maçã, ok? Em português, o nome é maçã e tem lá a maçã mordida, parecida com a da Apple. Não precisa nem ser igual, tá? Eu tô fazendo, gente, uma alusão, uma associação direta dessa marca num contexto de uma obra autoral, né? Eu tô fazendo um uso dessa marca, uma imitação de marca transposta para o campo autoral. Da mesma forma de quando eu tô lá e realmente, por exemplo, né, naquele livro, na ilustração daquele livro no audiovisual, eu mostro uma imagem que aparece um computador da Apple com a marca da maçãzinha mordida lá aparecendo. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando uma marca dentro do contexto de uma obra autoral, tá? Não posso fazer isso sem autorização, porque caracteriza uma infração aos direitos do titular da marca. Ele pode não querer que aquela marca apareça naquele contexto. Ele pode não querer que a marca dele esteja associada àquele produto, àquela obra autoral, né? Ele pode entender que isso traz uma mancha, uma imagem negativa à sua marca. E mais, ele pode querer cobrar por isso, né? Ele não é obrigado a ceder o uso da marca dele ou de um elemento que imite a marca dele dentro de uma obra autoral sem dar autorização e sem cobrar por isso. Estão entendendo? Então, a transposição de campo no sentido contrário, ela também não é possível, tá? É uma via de mão dupla. E aí, um último assunto que eu queria abordar, e rapidamente, é a questão do papel do designer e do publicitário nesse contexto. O designer e ou publicitário é o profissional que vai criar a marca.
Não é assim? E eu já disse que a marca, muitas vezes, ela tem um desenho estético bonito, artístico dentro dela também, né? Muitas vezes esse é um diferencial da marca. Não obrigatoriamente, porque eu tenho marcas que são apenas nomes, sem apelo estético. Eu tenho marcas que são apenas nomes com uma tipografia própria, né? Um tipo de letra próprio e cores próprias. Mas eu tenho marcas que têm também a imagem, né? A gente chama de elemento figurativo associado, né? Tem um desenho ali. Bom, e aí? O designer ou publicitário que cria isso, ele tem o direito de utilizar esse desenho de marca apenas no seu portfólio. Porque, querendo ou não, ele tem um direito autoral sobre aquela parte artística da marca que ele desenvolveu. Mas é apenas o uso em portfólio, tá? Ele não tem mais nenhum direito sobre aquela marca, porque no momento em que ele cria não para ele, e sim para um cliente que o está remunerando e que vai registrar essa marca em nome próprio no INPI. Vai passar a usar esta marca nos seus produtos ou serviços lá no mercado e será o exclusivo titular daquela marca. Então a marca, ela é do campo da propriedade industrial registrada no INPI, mas quando ela é artística, ela pode gerar para o designer um direito muito restrito de uso, chamado direito moral de autor, que é só o direito de ser considerado autor daquela parte artística da marca, para que ele possa guardar no seu portfólio e mostrar essa produção para outras pessoas. Tomando muito cuidado com esse conceito de portfólio, porque antigamente portfólio era uma pasta que você carregava e mostrava para um número restrito de pessoas. Hoje eu tenho os portfólios digitais, né? E aí esse portfólio digital a gente tem que entender portfólio que está na internet, mas com acesso restrito a determinadas pessoas. Então eu coloco lá no meu site, né? No meu site, que é o meu portfólio, e aí normalmente vai acessar o meu site aquelas pessoas a quem eu indico o meu site, tá? Com relação às redes sociais, tem que tomar cuidado, tá? Nas redes sociais eu recomendo que mesmo os designers e publicitários coloquem no contrato de prestação de serviços deles uma cláusula que diz se pode ou não pode exibir nas redes sociais próprias do designer aquela marca que foi criada para o cliente, porque o cliente vai ter ali uma visibilidade grande da marca dele associada a outra pessoa, né? Então tem que ver se ele deixa, se ele permite. Se ele permitir, tudo bem. Se não permitir, usa apenas no portfólio mais restrito, que é no site, de preferência mediante uma senha ou, enfim, num espaço reservado nesse site, né, apenas para clientes desse designer ou publicitário, ok? É mais uma forma de proteger aí a criação autoral dentro do campo das marcas. Gente, complexo, né? Tudo isso. Complexo. Essa área da propriedade intelectual é complexa, mas ela precisa ser simplificada e ela precisa chegar a todo mundo, né? Nós, operadores aí da área cultural, né? Nós aí, cidadãos, né? Nós, pessoas criativas, empreendedoras que estão aí pensando em novos negócios, né? Em empreender, em tentar conseguir uma grana extra num momento tão difícil, um momento de crise, né? A gente precisa ter essas noções para a gente poder incluir isso aí nos nossos planos de negócios, atividades, né? De forma a respeitar os direitos dos titulares, tanto no campo das marcas, quanto no campo dos direitos autorais, quanto no campo do design e do desenho industrial, que é o design dos produtos, ok? Então, é isso, né? Mais um assunto aí desvendado durante esse Doutora Elisa Explica, que eu espero que tenha sido possível, assim, dar aí uma visão geral, né, sobre esse tema aí das marcas versus direitos autorais. A gente deve continuar esse assunto aqui nos comentários, né, aqui no canal da Talentos Produções. A gente deve continuar isso também lá no meu próprio perfil, né, lá no @elis.adv.br. Convido todo mundo a conhecer o meu perfil também, tá? E no YouTube, tá? Então agora, né, a gente está publicando o Doutora Elisa Explica lá no meu canal do YouTube, tá? É só procurar lá no YouTube por Elisa ADV e lá tem muito conteúdo bacana, tá? Lá tem outras playlists, tem o Power Jus, que é um projeto bem legal de empoderamento jurídico que eu desenvolvo também, com vários videozinhos lá. Estamos começando uma playlist nova, uma nova série de vídeos que é com notícias jurídicas da semana, né, que estamos desenvolvendo aí
às sextas-feiras, né? Que é o De Olho nos Fatos. Então é isso, pessoal. Vamos multiplicando a informação jurídica de qualidade da maneira mais simples possível, tá? Fico à disposição de vocês para dúvidas, né, para sugestões, ok? Olha, doutora Elise, aborda tal assunto, ou não ficou muito claro para mim, ou ainda está muito técnico. Vamos conversar, tá? Porque a ideia é simplificar esse conhecimento, tá? É trazer isso de forma simples para todo mundo, porque esse é o verdadeiro papel do direito. É informar, formar o cidadão e ser exercido na prática por todo mundo, né? Não apenas por uma meia dúzia de gente que detém, guarda esse conhecimento e não compartilha, tá bom? Então vamos compartilhar o direito, vamos usá-lo, vamos nos empoderar. A cada quinta-feira um tema novo. Semana que vem a gente tem outro, tá? Vai ser o último Doutora Elise Explica de 2020, né? O da semana que vem. E depois, em 2021, após as festas aí de fim de ano, a gente vai voltar com a doutora Elisa Explica, com novos temas, né, enfim, com novos questionamentos, com dúvidas que vão surgindo, que eu vou percebendo aqui na minha prática de advocacia e que eu vou trazendo para vocês aí de maneira simplificada. Tá bom, pessoal? Um prazer enorme! Até semana que vem, vamos tratar de direito ao esquecimento semana que vem. Um tema bem diferente aí, cheio de curiosidades e vai ser um prazer, tá bom? Danilo, até mais. Humberto, até mais. Tchauzinho, pessoal. Até semana que vem. Ótima quinta-feira para todo mundo. Uma ótima tarde, um bom final de semana. Até semana que vem, tá bom? Abraço aí para todo mundo, pessoal. Até mais.